Esta é a semana RPA e AI Experience 2021. Chegamos à última palestra e para fechar esse evento vamos receber Bruno Zampaglione, diretor operacional da TCG Process. O tema da apresentação será Robotics Process Orchestration, Bots and Humans Working Together. Peço aos participantes que deixem as suas perguntas no chat ao lado e que elas serão respondidas no final da apresentação. Boa tarde, Bruno, seja muito bem-vindo, é com você agora. Boa tarde, Prado, boa tarde aos participantes, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar conversando um pouco com vocês sobre automação, é sempre um prazer fazer parte do evento. Bom, hoje a ideia é falar um pouquinho sobre Robotic Process Orchestration e discutir um pouco de como as plataformas conseguem colocar os bots, né, os robôs e os humanos para trabalhar em conjunto, para, de fato, alcançar aí a tão sonhada transformação digital, alcançar a tão sonhada automação. Voltando um pouquinho nisso, né, só discorrendo um pouco sobre a importância da automação, hoje em dia a gente sabe que a sobrevivência é digital, né? Desde os adventos aí do ano passado, com essa pandemia e com tudo que vem acontecendo desde então, ficou claro para as empresas, até aquelas mais tradicionais, de que sem mexer nos processos de negócio, sem automatizar os processos de negócio, realmente vai ficar muito difícil você seguir sobrevivendo ao mercado de trabalho, né? Você conseguir avançar dentro do mercado de trabalho. E, nesse sentido, o que as empresas vêm buscando, né? Sempre melhorar a eficiência, né? Para reduzir os custos operacionais e, com isso, conseguir expandir os seus negócios, né? Não faz mais... realmente não faz mais sentido você ter que crescer linearmente para que crescer exponencialmente para que seu faturamento cresça exponencialmente. Então, a gente tenta melhorar essa relação aí para que o faturamento e o resultado das empresas ele cresça numa proporção diferente do tamanho da empresa propriamente dita. A automação, obviamente, ela está diretamente ligada à eficiência desse processo, né? E o que nós percebemos que atrapalha muito essa automação é justamente a falta de acesso aos dados. E por isso que eu venho hoje falar sobre o processamento inteligente de documentos, né? E como orquestrar todas essas tecnologias para que quanto mais dado, né, você possa ter mais acesso ao dado, mais facilidade de obtenção de dados e uma rapidez maior nessa obtenção, né? Porque isso, de fato, fecha essa lacuna aí que fica pendente quando a gente fala pura e exclusivamente de automação. Falando um pouquinho do porquê, né, disso aí, foi feita uma pesquisa, né, pela Global Market Review sobre nesse nicho, né, de Intelligent Automation, e 73% das empresas responderam que vão investir mais, né, que vão acelerar aí a adoção de tecnologias de automação, enquanto 27% ainda estão indecisas com isso, né? Então, houve realmente um crescimento bem interessante em relação a isso, principalmente porque as empresas perceberam que não existe a possibilidade de seguir sem isso. Seguindo ainda, né, detalhando um pouco mais essa pesquisa, a gente consegue perceber que cerca de 94% das pessoas responderam que o que impulsiona a automação inteligente dentro da própria organização está relacionado com automação, com eficiência, né? Então, você tem lá a melhoria de eficiência do cliente, otimizar a produtividade dos funcionários, aumentar a eficiência dos processos, ou seja, todo mundo está olhando realmente para como melhorar, como otimizar, como ser melhor em relação aos processos que já existem dentro da sua organização. Acho que o hype, esse tema está justamente aí no hype, justamente por isso, né? Está todo mundo olhando para isso. Só que quando você fala de automação no mercado de trabalho, existe aí um tech stack aí com um monte, né? Eu botei algumas aqui, uma sopa de letrinha enorme, um monte de coisa que você pode pensar, um monte de coisa que você pode utilizar dentro do seu processo de negócio. E às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, né? E, mas como que eu conexo tudo? Como que eu posso vincular IA com o meu BPM, com o meu ICR? Como que eu faço isso tudo, né? E todos essas tecnologias, todos esses componentes tecnológicos, né, eles convertem em um smart process, né? Então, você ter a capacidade de automatizar e de criar processos inteligentes é o que vai realmente convergir todas essas tecnologias, é o que vai abrir o caminho aí para você plugar no momento certo cada uma desses componentes tecnológicos que estão disponíveis. Mas o que são processos inteligentes, né? E como que a gente
a gente pode incluir esses processos, pensar os nossos processos tradicionais como processos inteligentes. O processamento inteligente, ele é justamente a execução orquestrada de múltiplos elementos de automação. Então, muito se fala sobre Smart Capture, né, que é a captura inteligente de dados, que é quando você usa o OCR para tipificar um documento, para extrair dados, para validar. Em conjunto, geralmente, né, a captura inteligente vem com um motor de regra de negócio, que você valida os dados que são ali extraídos, mas você também tem as integrações, ou seja, você tem um pool completo de componentes tecnológicos integrados principalmente com pessoas, né? Ainda essa semana eu estava conversando com um cliente, parceiro de negócio, e a gente comentava que a ideia do processamento inteligente, a ideia de você ter automação, não é você simplesmente remover as pessoas, é você deixar as pessoas tomando as decisões estratégicas. Então, uma plataforma que orquestra processos inteligentes, ela precisa, sim, considerar pessoas dentro daquele landscape de solução, e essas pessoas elas precisam interagir da forma mais produtiva possível. Tá? Então, o processo inteligente, ele conecta, ele orquestra justamente todos esses componentes. E como? Né? Então, você tem lá as etapas de Smart Capture, que vai capturar, extrair, validar e entregar as informações, e aí você tem um conjunto de APIs que podem enviar uma requisição receber uma resposta de sistemas terceiros alheios àquele landscape. Você tem os motores de regras de negócio que vão analisar os documentos, fazer match de dados, validar as informações entre os documentos. Você tem monitores em tempo real, então é bem importante, né, nessas etapas de orquestração de processo inteligente, você ter visão em tempo real das transações, você ter análise das informações sistêmicas, você ter estatísticas sobre os volumes transacionados e a produtividade dos usuários. Então, uma vez que você está conectando diferentes componentes tecnológicos, é importante que você tenha estatística sobre essa conexão, sobre como as transações estão avançando dentro desse processo, justamente porque são essas estatísticas que vão te permitir melhorar ainda mais ou otimizar ainda mais esse processo de negócio, e você tem as pessoas tomando as decisões. Então, isso tudo compõe os processos inteligentes, né? Então, uma plataforma, ela conecta, que ela orquestra todos esses componentes tecnológicos, ela precisa ter a capacidade de conectar todos esses componentes da forma a atender a necessidade do negócio. Avançando um pouco mais nesses processos de negócio, né, o stack ele se complementa da forma que todo o processo ele é suportado por um hub de APIs, monitores e estatísticas. Mas a complexidade do processo que está sendo executado na camada de topo, ela depende do processo de negócio. Então, aqui é um exemplo onde eu posso ter uma entrada e captura de documento que joga para a regra de negócio, pessoas tomam decisão, eventualmente capturam mais documentos, executam novas regras de negócio, mandam para pessoas de novo, capturam, trocam informação com outros sistemas. Então, o processo inteligente ele vai conectando todas essas pecinhas. Ele vai conectando esse quebra-cabeça de forma a transação ela passar de forma mais fluida possível dentro do processo de negócio, automatizando o máximo de atividades manuais possíveis e melhorando aí a eficiência do negócio. E qualquer processo pode ser automatizado, né? Então, quando a gente fala de complexidade, de fato a complexidade do processo de negócio e não da tecnologia. A tecnologia permite que você plugue em diferentes momentos, em diferentes cenários, os componentes tecnológicos. Alguns são necessários, outros não, em alguns processos de negócio. E o importante é que você tenha, de fato, uma plataforma, um produto, um conjunto de produtos que tenha a capacidade de ser nativamente integrado, que tenha a capacidade de trocar essas informações da forma mais rápida possível para ir atender a necessidade dos negócios. Tá? E por onde a gente começa? Né? Quando a gente fala de toda essa tecnologia, o primeiro passo ok, mas por onde a gente começa? Por onde a gente precisa startar isso dentro da nossa companhia? Então, existem alguns passos que a nossa empresa define como best practices para a criação de processos inteligentes. Então, primeiro é começar pequeno, mas pensar estrategicamente. Toda vez que a gente percebeu que as pessoas tentaram automatizar o processo como um todo, sem começar fase a fase, isso aí demorou muito a ser implantado e, no final, acabou perdendo a criticidade de negócio. Você precisa sempre escolher um problema que o negócio precisa resolver.
Então, não adianta também a gente automatizar um processo que não causa um impacto negativo, né? As empresas estão olhando ali, de fato, na dor. Então, você precisa olhar ali o que mais dói no dia a dia e tentar melhorar aquela etapa. Verificar, de fato, a carga de trabalho nos períodos de pico. Quando a gente fala em automação e redução de custo operacional, a gente está falando em, de fato, reduzir ali o trabalho manual. Então, se eu vou gastar um caminhão de horas para automatizar um processo que tem uma pessoa trabalhando, talvez isso não vai dar a visibilidade que você precisa, né? Isso está diretamente atrelado justamente ao principal impacto de custo, qualidade, tempo e competitividade, né? Por que você quer automatizar aquela demanda? Por que você quer resolver aquele problema? Ele gera um impacto de custo, de qualidade, de tempo. Você está perdendo competitividade por conta disso? Então, é interessante você analisar esses pontos justamente na hora de selecionar o processo que você vai tentar automatizar, né? O processo que você vai tentar tornar mais inteligente. Depois disso, você tem que detalhar a experiência do cliente. Então, você tem que entender como é aquele processo de ponta a ponta, né? E aí você vai simplificando algumas etapas e eliminando as atividades que não têm valor agregado. Então, é muito comum a gente ver o pessoal automatizando um processo exatamente da forma que ele é manualmente. E isso é errado, porque muitas das tarefas manuais vão sumir com a automação. Então, você precisa perceber isso e eliminar essas atividades o quanto antes. Além disso, você tem que reproduzir as tarefas manuais, né? Então, é importante que você reproduza as tarefas manuais e para poder justamente ter uma visão, né, do caso de uso e do resultado esperado. Entrevistar o cliente, entrevistar os envolvidos é sempre a melhor forma de você perceber isso, né, de perceber quais são as tarefas, qual é a dor manual que está sendo naquele processo de negócio para tentar realmente obter o resultado que o stakeholder espera, né? Você precisa sempre separar as entregas e entregas mensuráveis, então também não faz sentido você falar, olha, tudo bem, entendi seu processo de negócio, e depois de 6 meses chegar lá com aquela solução, porque os processos mudam, os processos eles precisam ser adaptáveis. Você precisa realmente pensar nisso e considerar, em alguns casos, a terceirização do esforço de parametrização. Então, muitas vezes, você não vai ter teu know-how dentro de casa para automatizar ponta a ponta o teu processo. Então, em alguns casos, você vai precisar de uma ajuda de uma consultoria. E aí, por último, mas não menos importante, escolher aí a melhor plataforma e os custos com infraestrutura. Então, se a gente está falando de uma automação por tecnologia, isso está inerente aí à seleção de uma boa plataforma de software e de uma boa infraestrutura para suportar essa plataforma de software. Falando agora um pouco de empresas que oferecem isso, né? Falando um pouquinho da TCG Process. A TCG Process, ela é uma empresa que oferece esse tipo de serviço. Então, nós temos uma plataforma de software que tem a capacidade de capturar, automatizar processos de forma inteligente. Apesar de sermos uma empresa suíça, e o nosso produto core, né, seja desenvolvido na Suíça, nós temos filiais em vários países. Isso porque a TCG ela tem como filosofia Think Global, Act Local. Então, nós vamos estar com presença física nos países que a gente deseja atuar. Então, a gente entende que para esses processos, eles serem processos de sucesso, é muito importante que o suporte seja em local, no mesmo fuso horário, no mesmo idioma, não pode ter problema de interpretação, ou seja, é sempre interessante que os parceiros de negócio eles possam contar com o fornecedor da solução dentro, né, do país em questão, dentro do local onde a gente está tentando automatizar. Então, por isso que a gente tem apesar de sermos uma empresa de software, nós temos essa abrangência local, né, localizada. E o que a gente faz? A TCG, né, a visão principal da TCG, né, o que a gente até brinca, tudo que nós fazemos é o desenvolvimento de uma plataforma para automação de processo. Então, a gente dorme e acorda todo dia pensando em como utilizar a nossa dedicação, experiência e o nosso conhecimento para impulsionar o nosso produto de forma que ele seja aberto, extensível, escalável. A ideia da TCG enquanto empresa é que nós sejamos os responsáveis pelo desenvolvimento e os nossos parceiros de negócio apenas configurem a nossa solução. E eu vou falar um pouco mais lá na frente, mas é muito comum quando a gente fala de inteligência cognitiva, quando a gente fala de robotização, o pessoal pensar, poxa, mas eu vou precisar de um time de desenvolvimento com conhecimento em linguagem de programação para implementar isso dentro da minha empresa. E a verdade é que não. Existem hoje plataformas, e o Doc ProStar da TCG é o exemplo de uma delas, que são low code, e que traz realmente a possibilidade de você só parametrizar a solução.
Então, tudo que eu vou mostrar um pouco mais à frente é parametrizável. Tudo que eu vou mostrar não foi utilizado uma linha de código para customizar, tá? Você só configurou e parametrizou as plataformas. Aí eu trago uma mensagem do nosso CEO global, que é o Arnold von Buren, que ele fala justamente isso, que a nossa plataforma, o DocProStar, é uma plataforma de processamento com capacidade de robotização, né? E isso permite que as empresas elas possam reduzir custos, automatizar e melhorar as transações, diminuir risco, entregar, de fato, mais valores para os seus clientes e parceiros de negócio. Então, a nossa plataforma ela faz exatamente isso, ela permite a criação e a implantação de processos inteligentes, tá? A orquestração de componentes tecnológicos para atender a necessidades do negócio. Isso é tudo que a nossa plataforma faz. E como a gente faz isso, nós temos basicamente aí 6 grandes pilares dentro dos nossos processos de negócio que compreendem esses componentes de Smart Capture, inteligência cognitiva, robotização e API e outras componentes que vão na direção realmente de um full stack tecnológico. Então, primeiro, falando da captura, a plataforma DocProStar permite a criação de processos que recebem transações e documentos em qualquer formato, de qualquer canal de entrada. Então, a própria plataforma ela tem mecanismo de normalização que ela vai tratar aquela transação que foi recebida, não importa se é por e-mail, não importa se foi uma digitalização, uma captura por dispositivo móvel, se é um formulário eletrônico, nós vamos conseguir receber isso, normalizar e processar de forma inteligente dentro da nossa solução. Nós temos mecanismos que utilizam robotização e inteligência cognitiva para transformar, né, para criar informações estruturadas a partir de informações não estruturadas. E quer dizer que a gente vai tipificar automaticamente o documento, analisando layout, conteúdo, o motor de inteligência cognitiva buscando singularidade no conteúdo textual do documento, tudo para automatizar a parte de triagem, extração e tipificação dos dados e documentos dentro da nossa plataforma. Depois que nós temos um entendimento completo sobre os documentos, nós temos a capacidade de validar essas informações, validar as informações contidas dentro da transação. Então, é como se você tivesse embutido um motor de regra de negócios que vai consultar banco de dados, consultar APIs externas para garantir que os dados que foram obtidos de forma automática e para as decisões que vão ser tomadas a seguir estão de acordo com a necessidade do negócio. A plataforma também tem a capacidade de tomar decisões no lugar do ser humano. Então, por exemplo, se eu tenho um fluxo de pagamento e notas a partir de R$1 milhão, se o imposto estiver correto e se existir um número do pedido dentro do ERP, eu posso aprovar, porque isso eu não preciso de uma pessoa para dar isso ok, né? Bateu o número da nota, bateu o valor total, bateu o número do pedido, pode aprovar automaticamente. Então, a plataforma ela tem capacidade de tomar decisão no lugar do humano, né? Obviamente, as decisões que são matematicamente equacionadas, né? Decisões que podem ser formatadas como regras de negócio. Eventualmente, a plataforma ainda pode aprender com a decisão do ser humano. Então, toda vez que a plataforma executa uma ação ou valida uma informação e o ser humano corrige a plataforma, a gente tem a capacidade de aprender com essa correção e na próxima vez que uma transação similar a essa passar pelo fluxo de processo, a gente vai tomar a decisão tal qual o ser humano tomaria. Por último, nós entregamos o dado para o sistema fim. Então, uma questão de LGPD e GDPR, né, na Europa, a ideia da plataforma do DocProStar não é reter a transação, não é reter o dado dentro da plataforma. Nós recebemos, automatizamos e entregamos para a solução final. Seja essa solução uma solução de final archiving ou uma solução de tomada de decisão, ou BPM, não importa. A gente pega a informação, a transação formalizada e entrega em qualquer tecnologia que seja necessária. Um fluxo padrão de DocProStar, então, né, considerando todos esses módulos, ele pode ser configurado dessa forma. Você tem a entrada das transações, você tem uma etapa de normalização que vai fazer as conversões, corrigir inclinação, corrigir documentos de ponta cabeça. Depois nós submetemos a um motor de inteligência cognitiva para que ele faça a classificação dos documentos de forma automática. Se tudo estiver ok, ele avança sem intervenção manual, senão ele pode sofrer uma intervenção manual e aprender com a decisão do ser humano.
depois ele vai para a extração de dados, né? Eu já sei quais documentos eu estou processando, então eu vou extrair os dados corretamente. Se tiver alguma dúvida, eu passo para um ser humano, aprendo com a decisão e avanço no fluxo. E autoaprova, né? Então, tomo a decisão de aprovar automaticamente uma transação ou não. Na dúvida, também passo por uma decisão manual, aprendo e entrego para o sistema de tomada de decisão. Então, em todo momento, a gente está conectando pessoas com componentes tecnológicos. E o grande diferencial é que as pessoas elas estão agindo só na exceção da solução. Então, elas estão agindo estrategicamente para tomar a decisão no ponto que a solução tem dúvida. Então, acho que esse é o que resume a plataforma como um todo, né? Da captura até a execução, no final, a gente passa por todos os fluxos. Você consegue automatizar dentro do DocProstar todo o fluxo de processo. Descendo um pouquinho mais no stack tecnológico disso, né, nós temos o que nós chamamos dos Building Blocks of Success, né, que é o que compõe o DocProstar e por que a gente consegue ser tão flexível, por que a gente consegue ser tão escalável. Né? Primeiro que o DocProstar ele é composto por uma aplicação de processo, por um motor de processo, que é quem vai orquestrar todos os componentes tecnológicos. Então, dentro da plataforma, né, vai embarcado um motor que um motor de workflow, que tem uma anotação BPMN, que permite que você crie processos de negócio, e vai também o conjunto, né, que a gente chama do nosso toolkit, com todos os componentes de automação necessários para serem conectados dentro desse motor de processo. Lembrando, o plug and play, né, você só arrasta as atividades, configura e pronto, está funcionando. Então, você tem o processo, tem as atividades funcionando em conjunto. Além disso, nós temos também o Automation Studio, né, que ele tem um modeler de processo, um monitor e o designer de automação. Então, você consegue modelar o teu processo, né, dentro do motor de orquestração, você consegue monitorar as tarefas em tempo real, que isso é imprescindível nesse tipo de tecnologia, você vê as transações avançando em tempo real, e você tem o Automation Designer, que permite que você crie, né, os modelos de inteligência cognitiva para classificação, crie os extratores de informação, crie as conexões com API, conexões com banco de dados dentro do Automation Designer. Então, você tem um processo automatizado, conectado com os aplicativos de automação, sendo monitorados por um monitor de processos. Né? E com isso, a gente consegue ter controle de versão, gestão de SLA, justamente porque tem uma camada monitorando tudo que está acontecendo dentro da plataforma. Além disso, nós temos também a parte de captura, né? Então, para captura, qualquer canal, qualquer formato e sempre integrável via API RESTful, né? Então, não importa para TCG se é de fato um documento, né? Apesar da solução chamada DocProstar, não são apenas documento físico, e-mail, aplicativo mobile, portal com formulários eletrônicos. Para TCG, qualquer mídia é um documento, né? Então, a gente consegue automatizar qualquer mídia. Pode ser um vídeo, um áudio, para fazer o speech to text ou alguma coisa assim. A gente já tem dentro do nosso processo de negócio. Por consequência, em qualquer formato, né? Sejam apenas dados, sejam documentos de fato, sejam imagens. E temos, em todos os momentos, eu vou repetir isso várias vezes, nós temos aí a capacidade de trocar informações por API. Né? Então, a gente pode, dentro da nossa solução, criar microserviços com atividades iniciadas por eventos e com callbacks, que você manda o documento, que te processa e devolve o resultado, se assim for necessário. Então, tudo que você precisa para o teu fluxo de processo, para integrar o teu fluxo de processo, para automatizar o teu fluxo de processo, ele está disponível dentro da plataforma DocProstar. Principalmente nessa parte que nós chamamos de captura. Né? Depois nós temos a parte que nós chamamos de understanding, que é onde a plataforma ela interpreta a transação que está sendo processada. Então, a plataforma ela tem a capacidade de tratar documentos estruturados, como fichas cadastrais, formulários, enfim, formulários com layout fixos. Temos a capacidade de tratar semi-estruturados, como notas fiscais, pedidos de extratos, não estruturados, como e-mails, documentos jurídicos, contratos, ou seja, qualquer tipo documental pode ser tratado dentro da solução. Então, se dentro do teu processo de negócio você recebe uma intimação jurídica, por exemplo, você consegue utilizar a inteligência da plataforma para automatizar a decisão dentro dessa intimação jurídica. Se no mesmo fluxo de negócio você precisa anexar um pedido ou um extrato, a plataforma também vai atuar isso. Então, você pode mesclar
esses tipos de documentos, estruturados, semi-estruturados e não estruturados, e a plataforma ela vai ter a capacidade de processar, independente da dependência de layout que existe na maioria das plataformas. E, por último, nós temos a ação, né, o ACT. A ideia de agir para a TCG é, bom, uma vez que eu estou controlando o fluxo de processo inteligente, eu já obtive todas as transações, eu já compreendi o que são essas transações, eu preciso tomar a decisão, né? Então, essa tomada de decisão ela pode ser realizada em cima de documentos individuais, como geralmente acontece em fluxos de conta a pagar, né? Quando você tem notas fiscais ou você tem reembolso, alguma coisa assim, como também em dossiês, né? Em transações, quando você tem, por exemplo, uma transação de financiamento imobiliário ou uma transação de empréstimo que você precisa validar e tomar a decisão analisando o conjunto de documentos e não só um documento específico. Então, a plataforma ela tem a capacidade de agir em ambos os casos. E como qualquer plataforma de negócio que é extensível, né, nós temos a capacidade de tirar os dados de dentro da nossa solução. Então, nós dizemos que a plataforma é integrável com qualquer sistema que tiver uma porta de entrada. É óbvio que out of the box a gente já tem conexão com SharePoint, banco de dados, XML, SAP, os principais CMIS, os principais mecanismos de mercado já estão disponíveis dentro da plataforma, você só arrasta e parametriza, né? Sempre sem a necessidade de desenvolver, somente configurando ela de forma a atender à necessidade do negócio. Mas é óbvio que ainda existem, né, os clientes que querem estender o uso da nossa solução, que querem evoluir o uso da nossa solução. Para isso, nós temos a capacidade de criar atividades customizadas. Então, caso você tenha um sistema proprietário e queira plugar ele dentro da plataforma da ProStar, pode importar o nosso framework de desenvolvimento e desenvolver em cima da nossa plataforma. E os nossos parceiros hoje já utilizaram isso para conectar a nossa plataforma com o Google Cloud, com o Microsoft Cognitive Services, com o Amazon Recognition. Então, realmente as possibilidades começam a ser ilimitadas a partir do momento que você consegue estender o seu processo de negócio. E hoje nós já temos conectores com a maioria dos componentes tecnológicos de mercado, justamente porque ou nós utilizamos ou algum cliente nosso utilizou em algum caso. E isso é o know-how e o objetivo da TCG, né? É gerar eficiência de processo. Isso é o que nós fazemos, é o que a gente pretende fazer nos próximos 20 anos. É sempre facilitar a vida dos nossos parceiros de negócio, facilitar a vida dos nossos clientes. Cada vez menos você precisa desenvolver em cima do seu processo de negócio, cada vez mais você possa só configurar, automatizar e mudar o seu processo de acordo com a necessidade. Bom, como eu falei, esses processos, né, apesar de RPA, inteligência cognitiva, parecer ser um tema muito ligado ao desenvolvimento, né, muito ligado exclusivamente à área de DevOps da empresa, eu estou aqui para mostrar que não, que realmente você consegue configurar processos inteligentes só com os analistas de negócio, né? Isso porque as plataformas, e principalmente as plataformas mais modernas, elas vão num caminho de low-code, né? Existe uma frase aí do Gartner que diz isso, justamente isso, né? Que 75% das grandes empresas vão usar ferramentas de desenvolvimento low-code. Então, cada vez mais as empresas estão caminhando aí para parametrização e não codificação. Então, o dono, o proprietário do software, ele vai desenvolver e vocês, como cliente ou parceiro de negócio, vão só configurar, vão só utilizar. E nesse caminho que a plataforma da ProStar ela tem, né, e ela foi criada, né, para ter um desenho intuitivo e reutilizável. Então, você vai arrastando, de fato, as atividades para dentro do fluxo, conectando para determinar as condições, e você consegue, além de automatizar o processo, ter uma visão do processo, de fato, com as transações avançando em tempo real e documentando o teu processo em tempo real. Então, a gente consegue ter tudo isso dentro da plataforma só por configuração. Então, você vai criar o seu processo, você vai automatizar o seu processo e, no final, você vai ver a sua transação avançando dentro do fluxo de processo, identificando gargalos e vendo os possíveis caminhos de melhoria, né? Então, para demonstrar isso, eu vou passar aqui primeiro um vídeo mostrando como que funcionaria uma criação de fluxo dentro da plataforma da ProStar e como que fica esse fluxo depois que é publicado no ambiente, né? Então, aqui eu estou criando, obviamente, em modo acelerado, um fluxo para tratamento de e-mails,
E a ideia é que você vá arrastando as atividades e configurando, né? Então, se eu estou dizendo que eu vou importar e-mails, eu preciso arrastar a atividade de importação de e-mail para dentro do fluxo configurado. Se eu estou importando o e-mail, eu também preciso saber o que eu vou atuar nos anexos. Então, eu vou parametrizar os anexos. Depois, eu vou converter os documentos, extrair o OCR, classificar cada documento. E, com base no resultado da classificação, eu vou mandar para o departamento de RH, para o departamento jurídico ou para o departamento de contas a pagar. Então, a partir do e-mail que eu recebi, eu tive a capacidade de extrair os anexos, nesse caso PDFs, fiz as conversões dos arquivos PDFs, extraí o conteúdo textual, submeti a transação para o motor de inteligência cognitiva e, com base no resultado do motor de inteligência cognitiva, eu vou definir se é um processo de recursos humanos, é um processo do jurídico ou é um processo do contas a pagar, e a partir dessa definição eu vou separar e mandar o processo para o departamento desejado. Então, é um fluxo, né, de triagem, é um fluxo que geralmente acontece de forma manual dentro das empresas, né, de forma... geralmente sempre tem uma pessoa fazendo a triagem aí nos canais de recebimento da empresa, e que é um fluxo que poderia ser facilmente automatizado pela plataforma. Então, você poderia ter a plataforma utilizando aí mecanismos de robotização para acessar a cada minuto, por exemplo, a caixa de correio, baixar os arquivos. Depois a gente utiliza mecanismos de smart capture para converter os anexos, extrair o conteúdo textual e classificar utilizando o motor de inteligência cognitiva, e depois a gente vincula esse processo a pessoas, passando pela área de recursos humanos, jurídico ou contas a pagar. Então, é um fluxo que foi automatizado sem nenhuma linha de código e você simplesmente fez o plug and play. Além disso, nós temos o que nós chamamos de Easy Deploy dentro da plataforma, que é você conseguir levar esse fluxo para o teu ambiente com apenas um clique, né? Então, por exemplo, se eu acabei de desenhar esse fluxo, quero mandar para o ambiente de desenvolvimento ou para o ambiente de homologação, eu só vou selecionar o ambiente, clicar em Publish, e a plataforma vai levar o conteúdo total desse processo para o ambiente de homologação. Se depois ele for aprovado no ambiente de homologação e eu quiser levar ele para o ambiente de produção, a plataforma vai o operador ele vai só clicar em Publish e a própria plataforma vai copiar exatamente como foi homologado no ambiente de homologação e vai instalar isso no ambiente de produção. Então, você não precisa ficar fazendo copy and paste de arquivo de um lado para o outro, né? Nem executando linhas de comando para que possa rodar no outro ambiente. Você só clica em Publish e a própria plataforma consegue fazer essa publicação, né? Então, é muito fácil realmente, né? Lógico que esse eu acho que, né, se todos os meus fluxos automatizados fossem simples como esse, tava fácil, né? Mas, na verdade, esse é um fluxo muito simples, nós temos fluxos muito mais complexos e eu vou demonstrar mais à frente. Depois que a gente tem aí a publicação, como eu falei, é importante que a plataforma ela comece a monitorar os processos em tempo real. Então, eis à vista de um processo publicado no ambiente de produção, e a ideia é que você, além de ter a documentação do teu processo, né, os caminhos que o processo, que a transação segue dentro do processo de negócio, você consegue, de fato, ter uma visão das transações evoluindo pelos caminhos. E aí você consegue identificar gargalos, possibilidades de melhorias, necessidade de aumento de equipe. Então, se tem processos engargalando numa determinada etapa manual, você já sabe que nessa etapa você precisa adicionar mais gente ou automatizar mais, né? Ainda está tendo muita intervenção naquela etapa. Então, você consegue, de fato, analisar e estrategicamente os custos operacionais e evoluir os custos onde eles forem necessários, né? Isso vai estar sempre avançando. Então, hoje nós temos clientes que ficam com esse fluxo aqui espalhados por televisões dentro de cada departamento, e justamente isso vai dando uma visão gráfica, né? Eu acho que contra gráfico não tem muito argumento, porque você vai tendo uma visão gráfica de tudo que está acontecendo no teu processo de negócio, e ali o pessoal consegue saber se está dentro do SLA, fora do SLA, porque todo mundo está tendo acesso exatamente à mesma informação. Então, todo o fluxo processado publicado dentro da plataforma do ProStar, ele passa a ter um monitoramento em tempo real e você consegue ver aí, ter uma vista completa das transações avançando dentro do fluxo de processo. Então, isso como eu estava comentando, uma forma, né, de você automatizar seus processos de negócio, né? Isso como nós dizemos que sem nenhum
sem nenhuma linha de código, você consegue realmente obter resultados incríveis de automação, simplesmente por modelar e configurar o seu processo dentro da plataforma DocProstar. Agora, entrando um pouquinho, né, em casos reais, né, em casos mais complexos de automação dentro da plataforma DocProstar, um último, né, e que tá nesse momento, né, eu acho que todo mundo está falando sobre isso agora, é o processo de contas PJ, onde existe a análise de firmas e poderes, né? Então, vocês saem de uma plataforma que no passado fazia captura só de documentos e agora passa a ter processos inteligentes com capacidade, por exemplo, de analisar firmas e poderes e dar sequência ou não num processo de abertura de conta para pessoas jurídicas, né? Que eu acho que é um dos processos mais complexos que nós temos hoje em dia aqui no Brasil. Para esse processo, né, como eu falei, é um caso que nós temos real, nós temos 3 entidades, né, o back-office, o DocProstar, que é a plataforma, e o cliente. E a ideia é que um cliente que deseja abrir uma conta, ele manda, né, por e-mail o contrato social, a plataforma, veja bem, a plataforma recebe esse contrato social, ou seja, tem um robô analisando ali aquela caixa de correio e toda vez que um documento que é um contrato social cai naquela caixa de correio, a gente baixa automaticamente. A própria plataforma vai submeter para a identificação dos sócios, que é a primeira etapa desse de análise de abertura de contas. Caso tenha alguma dúvida ou algum sócio não seja identificado, a gente já tem a primeira interação com o back-office, com pessoas que vai analisar os dados que foram extraídos. Depois nós avançamos com o processo de firmas e poderes, o que quer dizer que a gente já sabe quem são os sócios daquela empresa, a gente precisa saber se eles têm poderes de abrir a conta no nome da empresa. Então, é uma lista de poderes ali que precisa checar, né, uma lista finita de poderes que precisam ser checados. A gente apresenta o resultado dessa análise para o back-office. Então, o back-office ele para de ter que atuar em todos os documentos e começa a atuar só na exceção da plataforma. Por isso que você tem o ganho. Depois, automaticamente, a plataforma preenche uma ficha cadastral com os dados que foram obtidos nessa etapa do processo, submete essa ficha cadastral para assinatura por e-mail. Então, o cliente lá na ponta vai receber um e-mail falando, olha, você precisa assinar essa ficha cadastral para a gente dar sequência no teu processo de negócio. Depois, nós submetemos o dossiê completo, né, para garantir, principalmente, que o cliente não mudou nada na ficha cadastral, né, porque uma vez que ele vai precisar imprimir ou usar um DocSign ou qualquer ferramenta de assinatura digital para assinar essa ficha cadastral, a gente precisa garantir que o dossiê voltou da forma que ele foi, que ele saiu, né, e para isso nós temos também a possibilidade de intervir com humanos para checar aqui a análise do dossiê completo, e no final nós autorizamos a abertura de conta, né? Então, é um fluxo que tem elementos dos mais diversos, né? Nós temos Smart Capture, temos o BRE com regra de negócio, temos RPA, temos Smart Capture no final de novo, com a checagem da assinatura, e temos as pessoas interagindo com a tecnologia em todo momento. Eu acho que, eu pessoalmente acredito que a tecnologia ela vai ser sempre isso, né? Sempre um meio de facilitar as coisas, né? Ela vai ser sempre um intermédio entre duas ou mais entidades. Esse eu acho que é o grande papel da tecnologia. E mostrando um pouco desse processo, né, vou mostrar um caso onde tudo vai bem, né, onde não existem dúvidas, não existe erro, e depois eu vou mostrar um caso onde existe um erro no meio do processo, né? Então, mostrando aqui essa análise, eu vou simular um envio, a gente tem um processo de negócio, e uma pessoa vai enviar um e-mail para a instituição falando, olha, eu gostaria de abrir uma conta em nome da TCG, por exemplo. Então, sou eu, estou anexando o contrato social que comprova que eu sou administrador legal da empresa e eu estou solicitando uma abertura de conta. Então, a plataforma vai receber esse contrato social, vai normalizar ele, extrair os sócios e parar na primeira etapa de back-office, que é a análise de sócios, né? Então, nessa etapa, um operador ele vai ver exatamente de onde cada informação foi retirada dentro do contrato social. Então, conforme o operador ele navega nos campos, a plataforma vai mostrando todos os dados de onde foram extraídos, né, nessa análise de sócio. Então, ao invés do operador ele ter que ler todo o contrato social para extrair e identificar os sócios dentro daquele contrato social, nesse caso, ele está só validando as informações que foram obtidas automaticamente pela empresa. Estando tudo ok, então ele vai avançar aqui para a próxima etapa de negócio, que é a checagem de firmas e poderes. Então, no fluxo, ela vai avançar e vai parar na próxima etapa de análise de firmas e poderes, que é onde uma pessoa vai avaliar o resultado da empresa
o resultado da plataforma em relação à análise do sistema de poderes. Então, a plataforma está dizendo, olha, nós já encontramos esses poderes dentro desse contrato social, então esses poderes, eles garantem, ou podem garantir que a pessoa pode abrir a conta, né? Então, uma ideia que a gente tem de como analisar os poderes dentro do processo, e aí cada empresa tem a lista de poderes aí que permite para cada produto que está sendo analisado. Então, aqui também, vamos supor que estivesse tudo ok com esse processo, e a plataforma ia avançar. Depois dessa análise, a plataforma ela gera uma ficha, preenche com os dados que foram extraídos e envia para o e-mail para a pessoa para que ela possa assinar. Então, a pessoa vai receber um e-mail falando, olha, a solicitação de abertura de conta está avançando para a empresa tal, você precisa me devolver essa ficha cadastral assinada. Então, é uma ficha cadastral, um template de ficha preenchida automaticamente com os dados que foram extraídos do contrato social, e a pessoa vai responder esse e-mail com a ficha assinada. Então, é uma forma que a gente tem de, olha, não precisa intervenção humana, você não precisa vir aqui, apenas assine essa ficha e responda esse e-mail com essa ficha, que o teu processo vai avançar. Quando a pessoa envia, né, esse e-mail aí com a ficha assinada, né, então eu mostro aqui no final que a ficha foi assinada, quando a gente envia esse e-mail, o que vai acontecer dentro do fluxo é que a transação estava aguardando a assinatura, né? Então, vai startar um fluxo paralelo de recebimento de e-mails, que vai perceber que esse e-mail é referente a essa transação e vai juntar esses dois documentos e vai avançar ele no fluxo, então, jogando ele para a terceira etapa, que é a análise completa do dossiê. Então, a própria plataforma está analisando aqui que, para essa ficha com esses poderes, a ficha cadastral foi assinada. Então, é um exemplo que a gente tem, onde, de ponta a ponta, a gente está, desde o preenchimento da análise do contrato social, a gente está avançando e automatizando dentro da plataforma. E, no final, a gente conecta aqui, né, exporta essa ficha e finaliza o processo de negócio. Então, é um processo fim a fim, onde a gente teve interação entre humana, desde o cliente lá na ponta até o back-office, passando pela tecnologia. E avançando um pouquinho nos casos onde isso dá de alguma forma erro, onde alguma inconsistência é encontrada, imagina que o processo é o mesmo, né, a gente vou enviar aqui um documento solicitando uma abertura de conta, só que é uma tentativa de fraude, por exemplo, ou eu não tenho os poderes, ou dependo de assinar em conjunto com outra pessoa para enviar, para ter isso. O que vai acontecer dentro desse processo é que você, depois que sair da análise aqui, vamos supor que eu identificasse aqui que existe um problema, ele vai avançar para firmas e poderes, em firmas e poderes eu vou falar, olha, essa pessoa tem poder, não tem os poderes suficientes para avançar. Então, vou escolher aqui uma mensagem de erro, falta poder, né, poder insuficiente, e ele vai devolver esse processo. Então, ele não encontrou um poder que fosse obrigatório nesse processo de negócio, ele vai devolver, e o que a própria plataforma vai fazer é seguir por um fluxo que notifica a pessoa falando, olha, a conta não vai ser aberta porque você não tem poderes suficientes aí para abrir essa conta. Então, a gente consegue ali, né, até pensando um pouco na experiência do cliente, o cliente não vai ficar esperando 2, 3, 4, 5 dias lá para ter essa resposta. A própria plataforma está respondendo isso, né, de bate-pronto no início do processo. Então, isso é um exemplo de smart process que nós temos e que você consegue mesclar todos os componentes tecnológicos. Um outro exemplo que eu gosto de mostrar seria um fluxo, por exemplo, para RH, onde você tem contratação de funcionários, e aí você tem o candidato, por exemplo, acessando um portal e enviando os documentos, você tem a plataforma recebendo o documento, tipificando, extraindo os dados do candidato, formalizando os documentos do candidato contra a vaga e confirmando ou não a candidatura na vaga, né? Então, nós, de novo, temos pessoas falando com tecnologia e de diferentes elementos tecnológicos, né? E a plataforma conectando isso tudo. Dentro desse fluxo, o que nós simulamos é um portal onde a pessoa ela pode acessar esse portal e falar, olha, quero me candidatar a uma vaga. Esse portal está plugado a um fluxo de processo dentro da plataforma. Então, ele vai, né, e ele vai notificar aqui o candidato por e-mail. Então, ele vai dizer, olha, quero me candidatar, vai preencher os dados de cadastro dele, vai selecionar os documentos, né, que ele está anexando para se candidatar a essa vaga, né, vai preencher lá o e-mail de resposta, onde ele quer receber a resposta, quem é ele, e os dados, o CPF dele, ou qualquer outro campo que a gente julgue necessário para esse processo, e vai enviar. Quando ele envia, esse processo cai no fluxo automatizado dentro da própria plataforma, a plataforma já faz a formalização automática, preenche uma ficha cadastral
para esse candidato e devolve para ele a resposta, né? Então, em alguns segundos, ele recebe uma resposta dizendo, olha, prezado Paulo, você mandou os documentos para se candidatar a essa vaga, os documentos foram formalizados, quer dizer que a gente encontrou uma CNH, a gente encontrou seu nome dentro da CNH, realmente a CNH é sua, o CPF, a sua data de nascimento estava correta, do seu comprovante de endereço, né, que é um requisito para se candidatar a essa vaga, também foi encontrado, nós encontramos o seu nome dentro do comprovante de endereço, o seu endereço foi esse aqui, e seguem os documentos que confirmam a sua candidatura e uma ficha cadastral, né? Então, a própria plataforma, em alguns segundos, respondeu com os documentos que eles mandaram, que essa pessoa mandou, que é o CNH e o comprovante de endereço, e uma ficha cadastral que foi preenchida automaticamente com base nos dados que foram extraídos. Então, também é um fluxo de processo que a gente tem automatizado, aí, tem a capacidade de automatizar dentro da nossa plataforma. Voltando para seguir aqui, né, nas possibilidades e nos casos de usos que nós temos dentro da plataforma da ProStar, temos um outro processo, que você acaba tendo só tecnologia envolvida, né, onde você consegue, por exemplo, ter toda a integração sistêmica automatizada dentro da plataforma da ProStar. Então, nesse caso, você tem aí uma venda que é processada e gera um conhecimento de transporte, que pode chegar via e-mail ou num servidor de arquivos, e é um XML, e esse XML, a plataforma pode receber, fazer o mapping desse XML, validar o conteúdo do XML, gerar um template que permite a impressão desse conhecimento de transporte e disponibilizar para aprovação e lançamento no sistema de recebimento. Então, imagina que a partir de um XML, eu automaticamente preenchi um template que fica visualmente interpretável para qualquer pessoa e fiz a aprovação, o lançamento automático no sistema de recebimento, né? Então, você tem, de novo, aí muita tecnologia conectada com algumas pessoas que, de fato, viraram só atores dentro desse processo, né? Que eles não interviram muito com a solução. Então, mostrando esse processo também dentro da plataforma da ProStar, nós temos um XML, um fluxo para receber o XML, processar e gerar. Então, esse XML, para quem não tem familiaridade, é um XML de transporte, né, que tem um padrão, mas que ele tem aí as informações detalhadas nos elementos do XML, e o que a plataforma vai fazer é importar esse XML, uma vez que ele chega na empresa, processar, validar os dados dentro do XML e gerar dentro da pasta de exportação já um template, os dados em CSV, obviamente tratados para integração, e um template com os dados preenchidos. Então, a própria plataforma está fazendo sem nenhuma intervenção humana nesse processo de negócio. Então, nós temos o CSV com os dados já modelados, os dados que são relevantes dentro daquele XML separados, né? Era o caso de uso do nosso cliente em questão, e também o PDF preenchido com as informações aí que seguem junto com esse conhecimento de transporte, né? Então, nesse caso aí, a pessoa fazia o lançamento e imprimia esse conhecimento de transporte. Então, onde eu quero chegar é que não importa realmente o tamanho do fluxo, não importa a sua necessidade de negócio, do contas a pagar ao jurídico, passando o RH, passando pela área de crédito, qualquer processo de negócio pode ser automatizado. Desde que você tenha a plataforma correta e o know-how para integrar os componentes tecnológicos que são necessários, você consegue automatizar, de fato, qualquer processo de negócio. E agora, falando um pouquinho de alguns resultados, né, alguns casos, casos de resultados reais que nós temos em casos de sucesso, né? Então, nós temos, por exemplo, em processos de contas a pagar, com lançamento de notas fiscais, nós temos aí cerca de 94%, né, quase 95% de automação na extração desses campos, né? Então, a gente identifica se é optante pelo Simples Nacional, verifica se a nota de mercadoria ou de serviço, traz os dados para o lançamento e lança diretamente no sistema de contas a pagar. Para isso, 95% de redução no processo ponta a ponta, né? Não só na extração dos dados, mas na ponta a ponta aí você tem um nível de automação bem interessante. Processos de concessão de crédito, nós temos também níveis bem altos, mesmo para documentos desafiadores como o DUT, né? Um DUT, somente o modelo antigo do DUT, ele tende a ter uma
bem ruins, RG e CPF também, mas ainda assim nós temos níveis de assertividade aí bem alto, que podem ser, de fato, redução no teu custo operacional, né? Redução, de fato, no teu custo operacional. Temos os processos que eu mais gosto, são os processos jurídicos, né? Que, na verdade, ele tem muita mão de obra atrelada ao processo, né? E é uma mão de obra cara, né? No geral, advogados ou pessoas com conhecimento jurídico. Então, nós temos casos com acima de 80%, 83% de automação no processo. Nesse caso, a gente recebe o processo desses escavadores e faz todo o cadastro e a distribuição, mandando o processo para o escritório adequado. Então, são muitos processos complexos que têm níveis de automação alto, né? E se a gente consegue ter um nível de automação alto num processo complexo, quanto mais num processo simples. E aí, outros casos reais agora de clientes, que são empresas prestadoras de serviço, né? EPS, em geral BPOs, né? Nós temos fluxos de crédito imobiliário onde antes da implantação da nossa plataforma dentro do processo de negócio, eles atuavam com 40 operadores e agora eles têm 12 operadores, com mais de 80 regras de negócio, 75 campos de extração. Temos processos de abertura de contas com mais de 4.500 transações diárias, que houve aí, né, uma redução para quase 1/3 dos operadores, com mais informação. Então, esse é um case interessante, porque a gente faz muito mais com menos pessoas. E temos casos de emissão aí de cartão de crédito, que são muitas transações diárias, mais de 5.000 transações diárias, transações, não páginas, não documentos. Nós, nesse caso, temos 0 de intervenção humana na nossa parte do processo, e a gente consegue formalizar o dado do processamento em cerca de 20 a 30 segundos, né? Então, antes eles tinham 5 minutos, mais ou menos, de validação. Então, nesse caso, a gente nunca, apesar de não termos intervenção humana, a gente não diz que é 100%, mas são 99,9% de automação nesse processo de negócio. Bom, mensagem, assim, de fato, a plataforma da DocProstar, ela consegue fazer aí o que nós chamamos do Robotic Process Automation, justamente porque orquestra isso, né? A gente tem a capacidade de conectar todos esses componentes tecnológicos, a gente tem a capacidade de avançar e automatizar processos de negócio simplesmente pela configuração da plataforma. Como mensagem, a gente sabe que é primordial que você trabalhe com pessoas que têm o know-how, né? Então, tem muita gente falando de RPA, muita gente falando de inteligência cognitiva, muita gente falando de processo, transformação digital, e pouca gente, de fato, sabe o que isso significa e sabe a complexidade por trás de uma jornada de transformação digital. Então, realmente, é importante que vocês selecionem o parceiro de negócio correto. E a ideia de qualquer plataforma, e a DocProstar não é diferente, né? Ou pelo menos qualquer plataforma deveria ser assim. A ideia nunca é substituir todo o teu parque tecnológico, né? É sempre somar ao seu parque tecnológico. É óbvio que nós temos a capacidade de substituir tecnologias antigas, mas a nossa abordagem é sempre de somar, né? Se você já tem um processo de negócio que está funcionando bem ou mal dentro da sua companhia, vamos tentar incluir o DocProstar para que ele agregue valor, né? E, eventualmente, se chegarmos à conclusão que faz sentido substituir uma solução ou outra, legal, vamos substituir, mas não é a abordagem inicial. A abordagem inicial sempre é só você realmente somar tecnologia ao stack tecnológico dos nossos clientes. Bom, Prado, tentei ser mais sucinto dessa vez, não sei se alguém tem alguma dúvida, se ficou claro. Sim, tem dúvidas aqui, tem perguntas, deixa eu já passar aqui. O Ciro Ulisses Almeida, ele pergunta para você o seguinte: o processo inteligente, quando fragmentado, como ele se reorganiza novamente para a sua finalização? É isso que a gente tem uma plataforma orquestrando, né? Eu vou responder essa pergunta em duas partes, né? Primeiro que você pode fragmentar o processo inteligente, mas o ideal é que você tenha no topo do processo algum orquestrador que defina qual componente tecnológico vai ser executado em cada parte. Então, se eu num determinado momento preciso mandar aquela transação para a inteligência cognitiva, eu mando para o subprocesso de inteligência cognitiva, depois eu pego a resposta e o orquestrador define, bom, o próximo passo agora é mandar para pessoas, depois pega de volta, o orquestrador pega e manda para extração. Então, você tem sempre uma plataforma de orquestração, até por isso que eu usei esse nome, né,
de Robotic Process Orchestration. É sempre importante você ter alguém no topo disso tudo orquestrando e direcionando a transação. Mas, se você não quiser fazer isso, se você quiser, de fato, tirar de uma plataforma e jogar para outra, você tem que amarrar aí uma transação, né? uma chave que conecte e volte essas transações. No geral, a gente usa como chave, quando isso é necessário, a transação dentro da plataforma principal, né? Então, por exemplo, se eu iniciei a transação dentro do BPM e a plataforma lá tem um ID 123 para aquela transação, quando ele vem para o Smart Capture, ele traz esse 123, quando o Smart Capture devolve, ele fala que devolveu para o 123, e aí você tem aí essa amarração por chaves. Mas essa não é o ideal. O ideal é que você realmente tenha uma plataforma orquestrando todos os componentes. O Alexandre Oliveira, ele fala para você, Bruno, você poderia dar um exemplo da utilização da solução em um processo da área tributária? Sim. A gente está agora trabalhando em um caso que é para automação de contas a pagar, e o que a plataforma tem que fazer é ajudar na análise tributária. Então, primeiro, a gente manda para uma parte de Smart Capture, que vai extrair os dados das notas, né, que seja uma nota de mercadoria ou de serviços, e com base nesses dados, a gente vai mandar para o motor de regras de negócio, né, o BRE, dentro da plataforma para dizer, bom, se é uma nota de mercadoria, ele tem esse ICMS. Para esse produto, o ICMS a alíquota que deveria ser aplicada é tanto. Ou para esse município, né, se o produto veio do Rio de Janeiro, a alíquota é diferente. Então, a plataforma, ela primeiro obtém os dados da nota e depois, a partir de um treinamento prévio, né, de uma modelagem prévia, a gente consegue fazer a análise tributária tal qual um ser humano faria, né? Então, o que eu costumo dizer nesse sentido quando você ensina a um ser humano, a menos que seja alguma decisão aí, né, que seja emotiva ou que, enfim, seja feeling, todas as outras são racionais. E o que a gente precisa é parametrizar a solução para tomar a decisão da mesma forma. Então, no caso de análise tributária, eu sei que no Brasil é bem complexo, né, mas é limitado, é finito, a gente consegue modelar aí para cada cenário como que deve ser feita a análise tributária dentro do documento do contas a pagar. São mais ou menos 26 estados e mais o Distrito Federal e mais de 5 mil municípios. Está fácil, né? Está fácil, não. E aqui, para facilitar, né, eu tenho um caso engraçado, né? A TCG no Brasil, ela abriu no Brasil em 2012, né? E quando eu fui visitar a Suíça em 2012, o pessoal lá falava, não, nós somos especialistas em processamento de notas fiscais na Europa. E, de fato, são líderes, inclusive, de mercado. Só que eu fui olhar a nota fiscal que transita lá, é até brincadeira, a nota é impresso a laser, o imposto é subtotal menos total dá o imposto, quer dizer, eu falei, mas isso aí é muito fácil, né? E aí eu falei, olha, toma aqui uma nota fiscal de mercadoria do Brasil e me ajuda a automatizar. O cara falou, meu Deus, como é que eu calculo o imposto disso? Eu falei, depende. Mas como depende? Depende do município de origem, município de destino, depende se tem alíquota de substituição ou não. Aí o pessoal ficou doido. Eu falei, olha, ser especialista na Suíça é fácil, né? Vamos ser especialista no Brasil. Lá realmente é desafiador o cenário. Lá, aquele negócio, né? Aqui é para profissional, né? Se funcionar aqui, funciona em qualquer lugar. Se funcionar aqui, funciona em qualquer lugar, falo para ele. Porque se você tem, por exemplo, se cada município tem uma alíquota de ISS, por exemplo, ou qualquer outro imposto municipal, e ainda mais o imposto estadual e mais o federal... Fora as brigas, né? Tem hora que, por exemplo, existe uma briga se você fatura com ICMS ou fatura com ISS, e aí você vai no Estado, o Estado fala, olha, para mim tem que ser ICMS, porque ele é beneficiado. Se tu vai no município, não, para mim é ISS. Tu fala, mas eu só posso faturar de um jeito, eu não posso botar os dois na mesma nota. Então, muito complicado. O Ciro, mais uma vez, ele faz uma outra pergunta. O que as empresas devem fazer para adotar esses processos inteligentes para obter sucesso e os cuidados na sua implantação? Foi como eu comentei, né? O primeiro passo aí é você achar o processo de negócio que você quer automatizar. E se você não tem, né, até para inverter os passos, né, se você não tem experiência na identificação desse processo, então o primeiro passo é você encontrar o parceiro correto, né? Se for um parceiro, assim como a TCG, que tem a capacidade de ajudar vocês na venda consultiva, né, sendo com os consultores, e ainda
trazer junto a tecnologia, melhor ainda, né? Mas o primeiro passo é você identificar o processo, selecionar o parceiro correto, e aí as coisas avançam melhor, né? E muito importante, esse eu sempre repito, dividir, né? Dividir para conquistar. Fuja dos processos, daquela automação fim a fim, que vai demorar 6 meses para você começar a ver resultado. Pega pequenos pedaços do teu processo, vai automatizando e vai evoluindo. Porque fazendo isso, você vai vendo que muitas das tarefas que você julga importantes, que você julga que geram um impacto muito negativo, muitas vezes elas não são mais necessárias, simplesmente somem. Então, você divide, começa pequenininho, com o parceiro correto, vai dando um passo de cada vez, você consegue automatizar, você chega mais longe, né, nesse caso. Bruno Zampaglione, diretor operacional da TCG Process, obrigado mais uma vez, é muito bom tê-lo nos nossos eventos. A gente gosta de ter essas informações. Parabéns aí pela palestra, pelas informações. O pessoal interagiu, gostou bastante. Ficaremos juntos aí nesse ano ainda online. Esperamos aí que em breve a gente possa aí se encontrar pessoalmente, tomar um café, falar muita bobagem, dar muita risada, porque está faltando isso para a gente, né? Se Deus quiser, Prado, se Deus quiser, realmente acho que esse ano ainda vai ser um pouco mais difícil, mas em breve aí a gente tem a capacidade de estar junto. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de bater esse papo, né? Eu já nem chamo mais de palestra, eu acho que é um bate-papo aqui no evento. Eu aprendo muito com as palestras que eu vejo aqui, eu tento acompanhar a maioria delas, e é sempre muito legal ver o que o pessoal está fazendo, legal ver que tem muita gente focada aí nesse mercado de automação, porque eu, como um evangelista disso, eu acho que falta isso mesmo, faltam pessoas vendendo corretamente o que é a transformação digital, vendendo no bom sentido, né? Falando corretamente sobre o que é a transformação digital. Então, eu acho que empresas como a Information Management, a IMA, que promove esse tipo de conteúdo, eles realmente precisam ser aplaudidos aí, porque tem muita gente que está sendo prejudicada no mercado justamente pela falta de conhecimento. E eu tá certo, então. Abertos, como eu falei, é sempre um prazer aí falar sobre tecnologia, então podem me adicionar aí nas redes profissionais, né? Agora eu estou aderindo ao famoso Instagram aí, eu não gostava muito não, mas enfim, agora, apesar de ser novo aí, eu sou meio velho para essas coisas, mas estou entrando no Instagram também aí, então quem quiser adicionar, vai ser um prazer ajudar aí, eu vou estar sempre tentando postar coisas sobre tecnologia, sobre automação, porque realmente é o que eu gosto de fazer. Grande abraço, Bruno, grande abraço ao pessoal aí da TCG Process. Lembrando aí a todos os participantes, a todo mundo que participou aí, que a partir de segunda-feira será feito o sorteio do Kindle da Amazon, e aí o ganhador vai receber aí o e-mail, e as pessoas poderão acessar o site para saber quem foi o vencedor. Quero agradecer a todos os participantes, todos os palestrantes, os patrocinadores aqui desse nosso evento, deixar aí um recado para que as pessoas cuidem-se muito bem, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a coisa não está legal, não está bem. Novamente a gente recebe notícias aqui quase que diariamente de aumento da ocupação das UTIs, a nova cepa indiana já chegou por aqui. Então, se possível, fiquem em casa, usem máscara, não aglomerem, porque a situação está muito ruim, a gente quer sair logo, a gente quer se encontrar logo, não só com os nossos palestrantes, mas também com os nossos participantes, para ter essa interação mais gostosa que é o olho no olho. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui no online. Grande abraço a todos, cuidem-se bem, um ótimo final de semana. Segunda-feira, a partir de segunda-feira aí, quem tiver interessado, entra no site para ver o vencedor aí que será sorteado entre os participantes da Semana RPA e AI Experience 2021. Grande abraço, esperamos aí, vou encontrar todos vocês nos próximos eventos. O IMA deve fazer um evento agora no final de junho, e estaremos todo mundo junto aí mais uma vez. Grande abraço, fiquem com Deus, fiquem com saúde, cuidem-se bem e até uma próxima oportunidade. Tchau.